E esse assunto continua por aqui porque a defesa de Nathalie Ellen Martins Pereira, que confessou ter assassinado a adolescente Emily Azevedo Sena e retirado seu bebê do ventre enquanto a vítima ainda estava viva, solicitou ao juiz criminal de Cuiabá a realização de um exame de insanidade, ou melhor, sanidade mental para a acusada, o qual foi negado previamente na audiência de custódia. E é para falar sobre esse assunto e outros também que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o ex-presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas de Mato Grosso, a Abracrim, Jorge Godoy, que hoje é membro dessa entidade. Boa tarde, Jorge, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, boa tarde, Camila, boa tarde, todos os telespectadores. Uma honra estar aqui novamente neste jornal. Na sua opinião, os advogados de defesa dessa assassina cruel, covarde, monstruosa, né? Depois de cometer essa atrocidade, estão pensando, já até anunciaram, que vão pedir um exame de insanidade mental. Será que é possível, nesse crime totalmente premeditado, que a assassina seja declarada como inimputável? Veja bem, Lúcio, na realidade a situação todos têm direito à defesa, né? Aí agora cabe a estratégia ao profissional que está defendendo, no momento certo, vir solicitar durante a instrução processual, requerer junto ao juiz que irá presidir o ato, para que se ele acolha ou não. Pode ser que, se realmente for constatado que ela tem problema de sanidade mental, ela será inimputável. Agora, também pode haver uma semi-imputabilidade ao mesmo tempo. Se for imputável, ela não vai ser condenada e vai passar por fazer tratamento psiquiátrico o resto da vida. Se for semi-imputável, é provável vá a júri, mas a pena pode ser amenizada. Doutor, agora para o pessoal que está nos acompanhando entender, o que seria essa imputabilidade? Uma palavra, um termo do direito penal aí, na verdade, é aquela pessoa que não tem consciência de seus atos. E aí, essa pergunta que o Lúcio fez é muito pertinente, porque nós vimos que a assassina confessa, ela premeditou por vários meses, ela ficou conversando com a vítima, atraiu ela para aquele local, utilizou-se de violência. Muitos dizem que ela tem um transtorno de personalidade, a psicopatia, que não seria uma doença mental. Na sua prática, o senhor já viu uma situação parecida ser considerada assim, uma pessoa que não tem consciência de seus atos? Já. O problema é que quem vai decidir isso mesmo vão ser os médicos especialistas, né? Os psiquiatras, eles que vão dar o norte nessa questão. Essas circunstâncias não interferem? Não, infelizmente não. Se for constatado realmente, aí é clínico. Você tem o promotor, você tem o delegado, você tem o juiz, né? Tem os advogados de defesa, todo mundo ali querendo puxar o lado entendimento. Mesmo que a ré tenha confessado, mas vai que lá constate realmente que ela tem a doença. E aí ela não vai cumprir a pena? Como funciona? Não, será em regra, ela teria que ser internada num manicômio, num manicômio que a gente fala, né? Um hospital psiquiátrico e fica lá. Mas isso é uma hipótese, né? Ainda é muito cedo. É muito cedo para... Sem o exame, sim, fica difícil realmente tratar dessa questão. Doutor, insistindo um pouco mais, a assassina atraiu a vítima, antes disso, fez uma cova para enterrar a adolescente, cortou o abdômen da vítima com a vítima ainda viva. Depois que retirou a criança, cortou os pulsos dessa adolescente. Com tudo isso, dá para declarar que ela é inimputável? Volto a dizer, Lúcio, é complicado. Pela circunstância, aparentemente não. Mas quem vai decidir realmente vão ser os médicos, né? Que tem toda a expertise necessária. Aqui, às vezes, estamos falando sobre emoção, sobre a questão de investigação, mas, no caso em tela, quem vai decidir mesmo, desde que o juiz acolha,
né, o pedido da defesa para que faça o exame, vão ser os médicos psiquiatras, né? Agora, doutor, saindo desse campo da hipótese, porque é uma estratégia de defesa normal, né, que os advogados utilizam, mas sabemos que diante de todas as circunstâncias seria muito difícil, até pelo clamor popular desse caso, que sabemos que sim, interfere. Agora, este crime, ele seria um homicídio com vários requintes ali, com várias qualificadoras, ou então ele poderia também ser enquadrado como feminicídio, que aumentaria a pena dessa assassina. Qual que é a visão do senhor neste caso? Eu entendo que caberia o feminicídio, porque o próprio código, né, o 121 com a lei, com a alteração da lei 14.994, de 2024, foi recentemente alterado. O homicídio passou a ser um crime autônomo. Então, ele colocou-se, né, junto com o Código Penal, o artigo 121A. Diz o seguinte, vou ler porque gravar também é difícil. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. A Emily é mulher. Sim. Então, veio a falecer. Não importa quem a matou. Isso não importa. A mulher morreu. Então, eu entendo que seria, sim, um feminicídio. Então, a pena dela seria de até 40 anos. Pode chegar a pena máxima também mas pelas dificilmente vai, porque na hora de... quem vai dosar a pena? Se ela vier a julgamento pelo júri, mesmo que ela seja condenada pelas 3 qualificadoras, pelo crime de feminicídio, existem algumas atenuantes nesse caso, que a princípio, pelo menos, ela confessou, ela não é ré primária, então também terá umas atenuantes. Mas é bem provável que chegue aos 30, por aí. E aí vai ter que cumprir pelo menos uns 2/5, que é crime já hediondo, 2/5 de 30. 2/5? No fechado. Então seria o quê, 12 anos? Aí é cálculo. É muito pouco, né? Jorge, usa a calculadora aí para nós. Por falar em crime, por falar em pena, o senhor é criminalista, não é? O discurso que a gente tem ouvido nos últimos tempos aqui em Mato Grosso, olha, não dá para combater a criminalidade porque as leis são frouxas. Verdade ou mentira isso? Mentira. O que a lei tem, a lei existe, o que ela tem que ser é aplicada, né? Mas o problema que tem, e a gente tem observado muito, foge um pouco aqui da seara, mas agora como cidadão, é a quantidade em relação às formas com que são utilizados, né? Vão se escoando pelas mãos, na realidade. Você vê, infelizmente, policiais que deveriam cuidar da segurança pública, da proteção, estão muitos matando. envolvidos. Recentemente, agora no caso do doutor Renato Neri, que tem envolvimento de policiais, sendo que um deles trabalhava no setor de sigilo. Setor de inteligência. De inteligência. Aí, lógico, em todos os setores, infelizmente, passa pelo ser humano. Pessoas ruins, pessoas mal intencionadas, vai ter toda a situação. Pode ter advogado, pode ter promotor, pode ter juiz, independente, desembargador. Precisamos melhorar, porque a lei ela existe e ela tem que ser aplicada, né? Agora, o problema é que, infelizmente, já dizia até o antigo promotor de justiça, doutor Roberto Lira, que foi um dos cabeças da criação da lei de execução penal. No Brasil, infelizmente, a lei só passa por 3P, preto, pobre e puta. Dificilmente vai sair dessa linhagem. Doutor, agora, voltando a outra questão, a possível pena, na questão da dosimetria dessa assassina. O senhor falou que, tendo em vista que ela confessou o crime, que ela não tem antecedentes criminais, a pena poderia ser reduzida para até 2/5. Realmente... Não redução. Não redução. Não, Perdão, cumprimento e regime fechado. Sim. Isso, desculpa. O que na prática, né, Mato Grosso nem sequer tem um estabelecimento para cumprimento do regime semiaberto, ela já iria para a rua? É uma penalidade muito baixa para um crime hediondo. Como que funcionaria isso? Na realidade, isso faz parte da lei. Sim, que mas tem que ser cumprida. Muito se fala, a pena aumentou, 40 anos, mas na prática isso pode não ocorrer? Vai ter todo o processo dentro da execução penal. Mas quando ela vá para o regime semiaberto,
ela continua sendo monitorada. Sim, é que né? Mato Grosso não tem um estabelecimento que geralmente regime semiaberto, tem várias questões, né? Mato Grosso não tem esse local, então a pessoa sai do fechado direto para a rua. É um absurdo, né? Um crime dessa magnitude. O senhor como criminalista, o senhor defende, eu sei, mas para a sociedade não tem como não se sensibilizar com um caso desse. Não, sim, mas tem outros inúmeros casos que cada vez são até piores que esse e às vezes a gente vê que não tem tanta sensibilidade. Estimula. A falta de punição. A impunibilidade não tem, porque ela vai cumprir, vai ser feita e vai ser monitorada. O que teria que talvez, aí é questão junto com o juiz, aí tem repensar com o doutor Geraldo, com o doutor Orlando, que tomam conta dessa parte do grupo de monitoramento, né? Fazer cobrar do governo, então, que se faça alguma casa de albergue, uma outra instituição, para que eles pelo menos durmam, cumpram lá. Porque o semiaberto é você trabalhar durante o dia, pelo menos, e à noite recolher-se. Em Mato Grosso não existe. Não. Há muitos anos já se busca a construção desse espaço, mas não sai do papel. Complicado. É que não dá voto, desculpe. Exato. Antes de encerrar, abusar aí da sua experiência como advogado criminalista. Na sua opinião, se esta assassina lá no presídio deixar a cela isolada, ela corre risco de vida? Aí eu já não poderia dizer, né? Mas o que a gente tem visto, por exemplo, em casos quando tem estupro, né, a gente percebe que realmente que a lei da cadeia é diferenciada. Acabam realmente se deixar, o estuprador morre. Não sei no caso dela. No presídio feminino nunca vi histórias de homicídio, mas tudo é possível, né? Não sabemos também onde passa, né? E quem vai querer também comprar a bronca, né? Porque se cometeu o assassino, vai ter investigação para ver quem matou. E será que a pessoa que matou vai querer puxar um outro homicídio nas costas? É complicado. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal no Meio-Dia. À disposição. A Abracrim está sempre à disposição. Obrigada, doutor.